Isso aqui vai para edição, pro pré-programa. Cara, tu falou fio da embreagem, eu vi cabo da embreagem, cara. Eu já tive o cabo da embreagem arrebentado na moto, cara. Dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho, cara, e eu consegui relativamente quase até a concessionária, trocando marcha só no tempo, sem usar a embreagem. Você sentiu um ninja? Não, cara, não é difícil, meu. Não é difícil, ainda mais naquele câmbio sequencial da moto. Sim. Mas chegou era horário de pico, assim, e aí chegou num ponto, assim, que eu cheguei... Quem não é de Porto Alegre não vai saber, mas aquela ladeira infindável da Ramiro, e no trânsito não tinha como, porque tu não tem como parar, trocando a marcha no tempo. E aí eu empurrei a moto até lá em cima pra conseguir. Foi... Cara, é triste só de lembrar. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Honestly, what the f*** are we doing here? What a legend. What a legend. What a stupid action! Just brake tested me. Come on! Yes! No more radio for the rest of the race. Feitoria! Sejam todos bem-vindos a mais um Carreteiro Fórmula 1. Eu sou o apresentador Fanny Weber, jornalista, arruaceiro e agitador cultural. Gosto de usar agitador cultural, Rodrigão. Ninguém vai me tirar esse crédito. Então é o seguinte, estamos aqui, eu, já me apresentei, Rodrigão Azevedo, nosso piloto de iRacing favorito. Fala aí, Rodrigão, os assuntos desse programa, 18º programa, 18º Carreteiro Fórmula 1, é o Grand Prix da Austrália, lá em Albert Park, e vamos falar na volta rápida, entre outros assuntos, a mudança de treinos livres proposta lá para o chefão da Fórmula 1. Tudo bem, Rodrigão? Como tá contigo aí? Tudo certo, tudo beleza, embalado já no campeonato aí, terceira corrida do ano, primeira corrida boa do ano, né? Chega de circuitinho meh. E é isso aí, expectativa. Agora com esse... Se a Ferrari vai ou não vai, né? Há quem diga aí que pode ter surpresas da Ferrari nessa terceira corrida. Mas vamos lá, cara. Expectativa boa pro GP. É um circuito massa, é um circuito que sempre saem uns pegas legais aí. E que tem alguma história já para contar. Então tem que ser respeitado e é um dos circuitos que eu acho que não precisa sair do campeonato, né, cara? É um desses circuitos aí antigos, né, da antiga, mas que se desenvolveu bem e... Foi atualizado bem também, né? Exatamente. Ele como é que é? Ele envelheceu bem, né, com esses upgrades, né? E que, sinceramente, entrega muito mais do que alguns circuitos novos aí, mais recentes, que o circo da Fórmula 1 tem empurrado pra gente. É um circuito que se atualizou, deu uma mudança ali, ficou um pouquinho mais curto até, em 2000 e... agora não lembro, acho que foi 2018. Então é um circuito que tem uma mudança legal, assim, então, que ficou um pouco mais rápido. É um circuito clássico, e também é um circuito que merece continuar na Fórmula 1, pois ainda temos pilotos australianos correndo. Ah, é verdade. Entendeu? Verdade. Porque saiu o Ricardo, sim, mas temos o Piastri. O Piastri é um piloto australiano. Mas estamos pulando pauta, estamos avançando, e não é isso que queremos. Queremos falar aqui que esse é o momento dos mecânicos andar pelo grid, é aqueles momentos que a galerinha vai ajustar o carro. Lembrando que, então, para você que não é piloto, mas também quer um piloto, tem que fazer que nem os pilotos, tem que vestir um macacão, as marcas que lhe ajudam. Então é o seguinte, veste lá no macacão e o YouTube do Carreteiro Fórmula 1, canal Carreteiro, vai lá, segue, dá o like, faz todos os negócios bacanas, vai no Spotify também, nos segue, nos ouve por lá também, temos uma audiência bem interessante no Spotify, Rodrigão, então é muito legal sempre poder ver que as pessoas acompanham lá. No Spotify também eu tenho botado enquetes agora, põe enquetes, então quem usa Spotify, vai lá no Spotify e vota nas enquetes que ficam pipocando a cada equipe. E quando tiver uma participação interessante, eu trago a enquete aqui e faço o resultado. Mas por enquanto não teve, então vai ficar só nessa vontade. Então tá, e lembrando que lá no TikTok estamos em Carreteiro Fórmula 1, e se você quiser pagar aquela pastilha de freio, aquele fio da embreagem do Fuca, né? Canalcarreteiro@gmail.com é o nosso Pix. Aceitamos dinheiro,
aceitamos peças e aceitamos o seu carinho, certo? É isso aí, Rodrigão. Vamos direto para o GP da Austrália. Albert Park. Cara, é um GP que é o tipo assim, é o primeiro GP legal da temporada. Essa é a verdade. É o primeiro GP legal da temporada, Rodrigão. É um GP com traçado veloz, é um GP com retas boas, é um GP com uma, entre aspas, reta com curva em pouca angulação, né? Então, assim, é um GP com um traçado legal. Eu gosto do Albert Park, não sei se tu tem alguma... A gente está com a figurinha boa da largada do Albert Park, né? Exatamente. E é um GP, eu vou acrescentar, Fanny, é um GP que não deve nada para essas pistas noturnas modernas. Ah, não deve mesmo. Em beleza, porque olha isso, cara. Olha que maravilha. Olha essa vibe. Olha essa vibe tem um lago no meio do circuito, cara. Tudo que eles queriam. E é um lago natural, não é aquele lago pintado que tem em Miami. Em Miami, né? Que não é nenhum lago, sei lá, aqueles barcos é um papel com um papel crepom azul embaixo. É um papel crepom, é teatro amador de colégio, assim, sabe? Entendeu? Tipo teatro de igreja, que é um maluco com uma um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira fingindo que é Noé e uma gurizada mexendo a água, assim, Isso aí, meu. É isso aí, cara. Isso aí. Exatamente. E olha só, ou seja, cara, nem nesse negócio da beleza, não. Imagina, meu, bota um monte de luz ali, deixa de noite, não deve nada pra Jeddah lá, pra Jeddah ou não, o outro lá que é o Abu Dhabi. Abu Dhabi. Não deve nada pra esse circuito. Cara, e se esse circuito fosse de noite, ele seria muito bom pra gente que é brasileiro, né? Pô, com certeza, a gente ia poder ver 9 da manhã, isso, 9 da manhã. Não 2 da manhã. Espetacular, cara, espetacular. Então, assim, além de tudo isso que tu falou, tem isso, né, cara? Eu não sei se tu já quer falar um pouco de pista já e traçado e tudo mais, já... Não, a gente pode falar um pouco do traçado, porque eu gosto desse traçado. Eu acho um traçado interessante. Ele tem umas curvas em 90 graus que são boas, né? Tem boas segmentos de reta. Cara, ele tem uma largada interessante. Eu gosto da largada de Albert Park. Sim. Por causa que ela tem uma sequência para direita, esquerda, depois lá no fundo tem mais um cotovelo, direita, esquerda. Então eu acho interessante achar uma boa largada. Eu acho uma largada um trecho inicial assim tão bom quanto Silverstone, tá? Sim. Que tem a reta, depois tem uma parte sinuosa, mas que não é travada, né? Isso. Exatamente. E, enfim, cara, eu acho massa, eu gosto de Albert Park também por isso e porque ele tem essas partes de alta velocidade e aí daqui a pouco tem 2, 3 curvas ali de média e não chega a ser travadão mesmo, né? E, enfim, ele é um circuito dinâmico, eu acho que essa é a palavra, dinâmico. Ele é um circuito que permite uma dinamicidade, assim, né? Isso aí. E com uma coisa um pouco incomum, assim, na Fórmula 1, no ano da Fórmula 1, que é um trecho de DRS em curva, né? Uma curva bem aberta ali. E com um trecho duplo nessa sequência, né? Em que, enfim, se o cara deixa passar no primeiro, esquece porque no segundo o da frente vai embora, né? Vai embora de verdade, né? Mas... A mudança na pista é nesse trecho do DRS da curva? Ou não? Ou eu tô viajando? Porque eu me lembro bem desse circuito. Eu me lembro bem desse circuito do Fórmula 1 2013, tá? E daí eu não me lembro direito. E daí eu me lembro que tem um trecho, que é aquele trecho que tem a parte que tem uma paredona, tá ligado? Na parte direita, assim, que tu sai da esquerda, daí tu vai chegando pra direita, daí depois tu tem que dar uma freada, pelo menos tinha que dar uma freada, né? E daí tu tinha que fazer uma curvinha
tinha que fazer uma curvinha para a esquerda e depois para a direita para acelerar, né? Eu acho que ia Sim, ser cara, mais. sim. Fiz uma rápida pesquisa aqui e assim, antes desse trecho de DRS Uhum. da parte azul do circuito aqui, que seria o segundo trecho. Saquei. Aquela curva, aquela curva que tem para a direita antes desse DRS, ela tinha uma chicane ali, não é nem uma chicane, ela vinha, Dente. ela não era tão suave a curva. Sim. Ela não era tão suave, ela tinha uma quebrada mais, com uma angulação maior, assim, para a direita. Tá. Entendi. Uhum. Entendi. Mas é uma pista que eu acho muito bacana, eu acho uma pista muito criativa, muito interessante. A Austrália, no geral, sempre tem uma história bacana. Esse era o GP de abertura da Fórmula 1 antiga, né? Sim, por muito tempo foi, né? Iniciava na Austrália. Eu lembro que por muito tempo iniciava na Austrália de madrugada e encerrava no Japão de madrugada. Exatamente. Então, esse circuito aí era clássico por isso, e eu acho que por muito tempo eram as duas corridas que a gente acordava de madrugada, que a gente não dormia, né, para ficar acordado para assistir de madrugada. Então, enfim, várias lembranças de infância com esse GP. Várias lembranças interessantíssimas desse GP, né? Eu até vou falar aqui porque o Senna não chegou a correr nesse moderno da Austrália, né? Porque o que o Senna venceu foi em 93 em Adelaide, né? Que era um GP que não era em Melbourne, era em outra, era na localização de Adelaide, né? E a partir então de 96, Albert Park foi o GP. O Adelaide era um GP de rua, né, Rodrigão? Então era um GP bem diferente do que a gente está acostumado nesse coisa. Eu sei que tu estava fazendo uma pesquisa sobre aí, mas assim, desde 96, Albert Park é o GP australiano. Enfim, é isso. E uma história interessante. Tipo, grandes pilotos australianos, claro que a gente sempre vai lembrar mais dos mais recentes, né? Que é o Mark Webber e o Daniel Ricciardo, que foram pilotos da Red Bull e tiveram grandes momentos na Fórmula 1, né? O mais recente. E agora temos o Oscar Piastri, o piloto do chapéu na Alpine, né? Então é isso. Mais alguma coisa sobre isso, Rodrigo? Eu posso ir para os status, Cara, o acho que card de estatísticas. vamos ver os números. Quer ler os números para nós? Só faz uma pausa aqui, anota aí para edição, porque eu não sei se tu editou esse card aqui com o GP de Jeddah ou se eu Não, cliquei. tu baixou errado. Mas isso é uma coisa rápida de trocar. Inclusive já sei que foi. Foi pelo Vlad Bills. Beleza, voltando então. Rodrigo, tu quer ler as estatísticas pra gente? Tá no roteirinho lá. Claro, vamos lá então. Então, o maior vencedor em Albert Park é ele, o multicampeão Michael Schumacher, com 4 vitórias. 4 vitórias quase que todas em sequência. 2000, Pois 2001, 2002 e 2004. Quem venceu, será que o 2003 que fez a... Tu pesquisa aí enquanto Rubinho? eu vou... pode ser. Tu pesquisa aí enquanto eu vou fazendo aqui a sequência, então. A equipe que mais venceu lá foi a Ferrari, que venceu 9, né? Sendo que 4 foram essas aí que eu citei com o Schumacher. Em seguida, quem mais venceu foi o McLaren, com 3. E em terceiro lugar, a Mercedes, com 4 vitórias. Olha! Então, dos pilotos do grid, né, atual, o Hamilton venceu 2 vezes, 2008 e 2015. Fernando Alonso venceu em 2006. Bottas venceu em 2019 e o Leclerc venceu a última edição no ano passado, em 2022. E os recordes com pole é do Leclerc, com 1 minuto, 17 segundos, 868 milésimos.
Uhum. Isto em pole, obviamente, na classificação, né? E em corrida, 1 minuto, 20 segundos, 260 milésimos, também do Leclerc em 2022. O GP de 93, Rodrigão, já que a gente estava devendo essa, foi vencido por David Coulthard, da McLaren Mercedes, seguido por Juan Pablo Montoya, da Williams BMW, e em terceiro lugar, o menino de gelo, Kimi Raikkonen, já na McLaren. Michael Schumacher ficou em 4. O Rubens Barrichello, seu companheiro, saiu na volta 5 com um acidente com o Ralf Firman, da Jordan Ford, né? Só confirmando, né, e corrigindo, 2003, na verdade, tu falou 93, mas é 2003, exatamente. Uhum. E foi engraçado porque a classificação era então de Michael em primeiro, Rubens em segundo, Montoya e depois vem os outros, né? E o Coulthard conseguiu tirar tirou da cartola, né? Porque ele largou em 11º lugar e terminou vencendo a corrida. A volta mais rápida foi do Kimi Raikkonen. Cara, 2003, ano que a Ferrari era soberana, né? Exatamente. A Ferrari essa de 2003, 2004 aí é a que, tipo, andava léguas à frente, tipo Mercedes 2019, tipo Red Bull 2023, 22. E esse começo de ano da Red Bull em 2003, da Ferrari em 2003 foi meio estranho, porque se tu vai ver a próxima pista que era da Malásia, o melhor lugar da Ferrari foi o segundo lugar com o Barrichello, e o Michael Schumacher terminou em 6º, né, tomando uma volta do Kimi Raikkonen, que foi o campeão. Então, tipo assim, sabe? Algo errado não estava certo nesse momento. Cara, tipo assim, que absurdo, sabe? E a terceira etapa foi... Agora eu sei que eu tô preso em 2003, mas é porque Sim, achei... a gente faz a pesquisa e cara, vai indo, né? Isso é o massa da Fórmula 1, cara. Tu começa a lembrar de coisas assim e aí, enfim, esses sites de estatísticas aí, eu pelo menos sou entusiasta disso, acho massa. Claro. Cara, a Ferrari, daí a terceira etapa foi Brasil, não venceu também, inclusive aposentou o carro, vai para São Marino e finalmente o Michael Schumacher vence a primeira do ano, né? Porra! Sabe, São Marino, quarta corrida do ano, né? Daí ele pula para terceiro lugar com 18, em primeiro estava o Kimi com 32. Mas assim, sabe, tipo, meu Deus do céu. Claro, esse ano ele vence, né? Mas é que daí, porra, demorou, né? Daí depois só andou, né? Tipo, depois a próxima é na Espanha, que ele ganha de novo, vai para segundo no geral. Depois na Áustria, ganha de novo e encosta no Raikkonen. Em Mônaco, vamos ver se ele ganha em Mônaco. Não, em Mônaco ele perde pro Montoya. E daí dá uma afastadinha. Mas enfim, então ele dá uma recuperada e daí começa a brigar com o Raikkonen, né? Pô, em 2013 o Raikkonen foi campeão em 2008. Não, 2009. Já tava mostrando o que fez também, né? Sim. E, enfim, eu até busquei aqui as estatísticas desse ano aqui. Porque, enfim, eu me lembro desse ano 2002, 2013, 2004 da Ferrari. E, cara, eu fui até conferir aqui. E realmente é um início de ano ruim do Schumacher, mas ele vence nesse ano 6 corridas. Sim. Sendo que ele faz ainda 9 pódios. Então E o cara vê aí ele só não termina uma corrida, né, que é a do Brasil. E só uma informação, num ano em que teve 16 corridas, né? Então era bem menos corridas. Isso. A McLaren do Raikkonen, que terminou em segundo, ele perde 3 corridas, né? O carro estraga, ou ele bate, ou qualquer outra coisa em 3 corridas, né? E ainda assim ele não vence tanto quanto o Schumacher, né? Ele estava pontuando porque ele conseguia
colocações melhores na média, mas Sim. tipo assim, ele venceu uma corrida só. Uhum. E conectando com o assunto que a gente falou lá no início, né? 2003, ano em que a Austrália abria o campeonato, né? E Exatamente. Japão fechava o campeonato, como a gente comentou Isso. antes lá. E daí, 2013 é o ano que o Rubinho sobe um pouco do negócio aí. É o ano que o Rubinho vence na Áustria, né? Sim, o Rubinho tem 2 vitórias nesse ano. Ele Não. vence na Inglaterra e Inglaterra. na última corrida do Japão. Exatamente. Então foi interessante. Eu tava, já que a gente tá nesse grande paralelo, tava vendo uma entrevista do Rubinho com o Tony Canaan e o Felipe E o Massa Massa, essa né? semana. Eu vi o card desse podcast aí e ainda não assisti, mas eu quero muito assistir. Pô, Deve é ser- 3 deve ser horas de muito conversa. É 3 horas de conversa. Assisti no Velocidade 2 aí. Sim. Mas é 3 horas de conversa. Mas é legal. Tipo assim, não tem nada de muita informação interessante. É só o Massa falando o que a gente sabe, que é tipo assim, que o negócio do Nelsinho Piquet foi uma sacanagem. Só que ele falou assim, a Fórmula 1 sabia. E tanto sabia que o cara, depois que saiu da Fórmula 1, deu entrevista admitindo que a Fórmula 1 já sabia durante o ano, tá ligado, que tinha sido sacanagem, e que daí era para ter revisado esses pontos para o Massa ser campeão e tal. E não foi o que aconteceu, né? Sacanagem Sim, com sim. o menino Massa. Mas Por enfim, sinal, bem cara, legal. Por sinal, tu comentou, enfim, que não tem nada de informação muito nova e tudo mais, mas é legal pelas histórias, né? Isso. E esse mesmo podcast eu assisti já um episódio que vai o Rubinho, né? É um episódio com o Rubinho. E, cara, é muito massa, cara. É muito legal. Não tenho massa, mas é muito massa. Boa, né? Isso. É muito massa. Eu não tenho massa, mas é muito massa. Isso. Mas é bem legal ouvir as histórias, assim, cara. E, porra, o Rubinho é um cara que eu acho espetacular. Eu acho assim, fantástico. a vibe que o cara tem, assim, meu, é espetacular, meu. Eu acho. Inclusive. Ele é uma vibe de coach já hoje em dia, porque tá dando palestra, né? Mas eu acho que ele é um cara. Eu acho que é o que tu quer. Tá ligado? Eu acho que é o que tu quer dizer assim, é um cara que ele sabe que, tipo assim, que o trabalho ele rende frutos se tu for sério nesse lance, se tu botar teu coração nisso e tudo mais, assim. Acho que essa é a mensagem que o Rubinho passa a mais interessante. Perfeito. Voltando pro grid da Austrália, tá na pauta aqui que o Hamilton venceu 2 vezes, 2008 e 2015, o Alonso uma 2006, o Bottas uma em 2019 e o Leclerc uma em 2022, e não tem uma vitória do Max Verstappen ainda na Austrália, Rodrigão. Dado importante, hein? Dado importante e, pô, se não vier esse ano é porque não é pra vir, né? Se não vier esse ano, não vem mais. E também tem um negócio, assim, que ele pode... Eu até tenho que ver a quantidade de vitórias da Red Bull em Albert Park, porque... Vamos levantar. Não deve ser muitas, né? Porque eu não lembro... não, venceu com o Vettel em 2011. Olhando aqui na estatística que Vettel 2011 e só. E só, exatamente. Então... Até porque, segundo os dados que a gente passou ali, a Mercedes tem 4 vitórias, né? E aí, logo atrás dela aqui, olhando rapidamente, McLaren... É a Ferrari. McLaren em Melbourne, a McLaren tem 2, 3, 4... não, a McLaren é a segunda com 6. E aí, o próximo, Ferrari, com... Porque que tem 2 estatísticas disso, só para deixar claro, porque se tu vai no Wikipedia do Brasil, por exemplo, diz assim, a McLaren é 11 e a Ferrari é 10. Mas daí tem gente, daí estão contando esses GP de 86, 88, sabe? Sim. Estão contando o GP da Austrália. Antigos. Sim, não, eu tô contando só em Melbourne mesmo. Isso, exatamente, só no Albert Park. Albert Park, isso aí. Que é de 96 em diante. E daí é isso, é Ferrari, daí tem, sabe,
9 vitórias, a Mercedes. McLaren 6. Ou seja, tirando esses 3 aí, Ferrari, McLaren e Mercedes, quem venceu em Albert Park foi Renault, Williams, Renault em 2005 com Fisichella Exato. e 2006 com Alonso. Brown, 96. Brown em 2009. 2009, Inclusive, o único ano que ela correu, né? E o Instagram da Fórmula 1 tá divulgando essa largada da Brown em 2009, que é a estreia em 2009 da Brown, e eles fazem a primeira dobradinha na estreia já. Jason Button larga em primeiro, o Barrichello larga em segundo, o Barrichello dá uma rateada, não me lembro o que acontece direito, só que ele vai lá para trás para quinto, sexto lugar e consegue terminar em segundo ainda, sabe? Tipo assim, gênio. E aí, continuando, então, depois da Brown em 2009, fora essas 3 que a gente falou antes, tem a Lotus em 2013 com o Raikkonen. E aí o Raikkonen tirando da cartola, porque a Lotus, enfim, foi uma promessa que nunca aconteceu, né? Exato. E como a gente tinha citado antes já, a Red Bull ali em 2011 com o Vettel. E depois, fora isso, foi só as 3 ali, Ferrari, McLaren e Mercedes. Exato. O Raikkonen, tu falou do Raikkonen, o Raikkonen tem 2 vitórias em Albert Park, né? Ele tem uma pela Lotus 2013 e tem uma pela Ferrari 2007. O homem é presente. Cara, o Iceman é uma das lendas aí, né, cara? Eu acho que ainda tinha muito para entregar aí se tivesse com paciência para continuar que nem o Alonso. Se tivesse com a fome que o Alonso tem, né? Porque para mim me parece isso, assim, sabe? O Raikkonen me parece, eu consigo fazer boas corridas e tal, mas eu sou piloto de meio de grid, assim. Sim, se contentou. Não, e eu acho que meio que, honestamente, assim, o cara é campeão, tudo bem, mas ele nunca foi um grande vitorioso. Ele é um cara muito consistente e regular, entendeu? Justamente, o estilo dele era esse, era regularidade e consistência, tanto que daí que veio do apelido dele, né, de ser frio e tudo mais. Mas, enfim, nunca foi um piloto com estilo agressivo, né? Diferente aí do Alonso ou do próprio Verstappen, que é o cara do momento. Enfim, isso. Esse é um dos grandes momentos, assim, que se espera do Alonso, é ver o que ele pode fazer nessa corrida, né? Porque é uma corrida que permite dar uma brincadeirinha no braço, assim, né? Sabe? Sim, E o homem tem braço para isso, né? Então. É um traçado que permite isso. O traçado que permite uma coisa interessante. Eu não sei se eu vou estar acordado para isso, né? Eu acho que eu vou ver no replay no outro dia, honestamente. Com F1 TV agora, cara, eu acho que o negócio é ver no outro dia, tranquilinho, tomando um café. Porque meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Pelo menos, eu já fiz esse comentário em outro programa. Pelo menos não tem aquele perigo que tem no Japão, que é chover e não sair corrida por causa dos pneus do Pirelli, né? Sim, nem certas pessoas sofreram ano passado. Exatamente. Na Austrália, geralmente não tem chuva lá, né, no GP da Austrália. Isso. Bom, Rodrigão, esse aí é o GP de Albert Park, ele tem várias coisas interessantes. O último vencedor dele é a Ferrari com Charles Leclerc, 2020 e 2021 não teve. Daí, um outro grande vencedor, o Valtteri Bottas, grande vencedor, né? Em 2019, 18 e 17, a Ferrari conseguiu fazer suas poucas vitórias nesses últimos anos, foi então também em Albert Park. Quem sabe a Ferrari consiga mais uma vitóriazinha com o Charles Leclerc. São grandes, como é que eu vou dizer assim? A mesa está servida, né? São várias possibilidades. E se for pegar só pelo histórico, a chance menor é da Red Bull. Claro que o carro deles hoje é muito melhor, mas é engraçado assim pensar que estatisticamente falando, eles não têm espaço nessa história. Exatamente, é algo curioso, né? Se for olhar pela estatística, ninguém apostaria na Red Bull, né? Mas se for olhar na prática o que tem acontecido aí esse ano, não só esse ano, do ano passado para cá, né? Aí hoje eu não apostaria dinheiro em outro que não a Red Bull. Exatamente.
Exatamente. Então é isso. Vamos ver se o tempo de pole passa de 1:17.868. Acho que vai passar. Acho que vai. Eu acho que vai terminar um, 1:16 muito alto. Não, 1:16 não. Acho que vai para 1:17.300. Cara, considerando mesmo as condições de temperatura, pressão, etc, 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 esse ano em toda a corrida eu apostaria um tempo melhor do que no ano passado, pelo simples e óbvio motivo de que os carros são uma evolução do ano passado, né? Sim. Mas, enfim, né, a gente sabe que tudo é momento também E que algum carro pode perder uma peça, né? tem isso. Agora, chegar na casa do 1:16 eu acho que é um desafio, hein, cara, porque baixar quase um segundo do ano É, passado para cá é um desafio grande. considerando que, por exemplo, a Ferrari não, enfim, a gente vai falar mais tarde sobre ela, né? Não tá tão bem quanto ano passado. E a Red Bull não sei se tiraria um segundo, não sei se seria tanto assim. Mas vamos ver, né? Eu acho Tudo que a são diferença. palpites. Eu acho que o número que não vai ser batido nesses recordes que a gente tem dessa pista é o número da volta rápida Corrida? em corrida, né? 1:20, eu acho um número bem baixo para corrida. Uhum. Teria 3 que segundos. teria que ser assim. Os pilotos sempre estão buscando a volta rápida porque, enfim, vale um ponto, né? Mas considerando que esse ano tem composto aí tem composto duro que está gastando mais para poder equilibrar os tempos com os pneus médios, eu não sei se o pessoal, enfim, tentaria consumir mais pneu para baixar tempo de volta, até porque não é o objetivo, né? O objetivo de volta rápida é em comparação aos outros pilotos naquela corrida e não ao ano passado. Mas não sei, cara. Sinceramente, volta da corrida acho que depende de muitas outras coisas que não simplesmente o tempo em si. Do Qualify, sim. Do Sim. Qualify sempre se busca o limite do limite, né? Então esse aí eu acho que é bem possível de baixar. Agora o da corrida eu não apostaria porque tem várias outras condições aí que pesam para isso. Cara, o Verstappen ia ter que estar muito pressionado para baixar esse tempo. Essa é a verdade. Porque tu vê que ele não, enfim, como ele tá essas léguas à frente dos demais, ele não é aquele negócio de querer ficar fazendo volta rápida em cima de volta rápida, ele acha um ritmo, mantém aquela constância e, enfim, vai até o fim, né? O carro e a técnica dele já entregam para isso, então seria burrice, talvez, querer ficar fazendo tempo em cima de tempo sem Sim. necessidade. Exatamente. Nem o companheiro dele não causa essa pressão nele, então não teria porquê. E ainda mais que o companheiro dele. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Qualify, se ele vai conseguir fazer frente, né? Que eu acho que 2 corridas fazendo frente, eu acho uma coisa assim, bem improvável. Bem improvável. Enfim, é só isso que eu queria deixar claro. Vamos para a nossa volta rápida? Vamos para a volta rápida. E, enfim, só fechando aí o assunto Checo Pérez e Verstappen. Eu tenho uma curiosidade para saber como que está se desenrolando essas divergências, digamos assim, dentro da equipe, né? Porque é uma coisa que não vaza, né? Não tem vazado. Se falou muito no pós-corrida, aquela coisa toda, mas não é o tipo de informação que não tem vazado. A gente sabe que na Fórmula 1 sempre vaza alguma coisa do que está rolando dentro das equipes, e, enfim, insatisfações, essas coisas, e me parece que está muito bem blindado assim dentro da Red Bull. Mas eu tenho curiosidade porque, enfim, a gente sabe que o Verstappen não aceitaria uma condição de igualdade, né? E por outro lado, o Pérez não tem o que perder, porque, enfim, ele está certamente no último contrato dele com a Red Bull, e aí, se não me engano, vai até o ano que vem, né? Então, por que não arriscar e querer ir
talvez fazer frente. Até porque se não aceitarem, também, por que não trocar de equipe, né? Enfim, é um piloto aí que provavelmente já esteja nos últimos anos, porque não é um piloto fora da curva, é um bom piloto, sim, né? E aí não sei o quanto ele duraria ainda dentro da Fórmula 1 fora da Red Bull, né? Sim, sim. É uma grande dúvida isso. Tudo bem que é um piloto bom, não sei o que, mas é um piloto já meio passado, né? Sim, Então, já tem muitos anos. E tem certamente muito. piloto caro, né? Certamente é caro. E daí é isso, né? Daí tu vai preferir botar sei lá, eu vou falar aqui o Drogovic só porque é um nome da Fórmula 2 aí, vencedor e tal. Tu vai pensar, pô, vou botar o cara que foi o vencedor da Fórmula 2, vai ser mais barato e vai chegar a fim de comer Sim. carne de pescoço e tal, né? E tal. Comer asfalto, né? E todo mundo quer achar o novo campeão, né? Sim, Mas é sim, isso. sim. E a fofoquinha de paddock, ela só vai começar a rolar mesmo se a Red Bull começar a tomar pressão, Sim. perder, ou dar problema em peça, esse tipo de coisa assim. Uhum. Senão a gente vai ficar aí meio que na negligência, assim, porque ninguém vai dar com a língua nos dentes quando tá vencendo, né? Sim. Não faz sentido nenhum, né? E também pensando em, sei lá, a possibilidade de ir para outras equipes, assim, teria que ser um lance meio Vettel, assim, que certamente foi para Aston Martin com um salário bem mais baixo e Vettel é Vettel, né? Tinha um nome, né? Agora não sei se valeria o esforço para um piloto que, enfim, sempre teve esse status de segundo piloto dentro da equipe e tudo mais. É que daí é questão também do momento do cara na carreira, se o cara vai ser buscado ou se o cara tá sendo chutado, né? Exatamente. Bom, Rodrigão, vamos para a volta rápida, que daí é fim do treino livre, Rodrigão. Será o fim do treino livre? Aqui eu vou ler a manchete, que é o chefe da Fórmula 1 propõe mudanças e fala de eliminar treinos livres. Segundo ele, o público não gosta. A declaração de Stefano Domenicali foi dada à TV no domingo passado e confirma, então, o interesse que a gente meio que já sabe, né, da Fórmula 1 de mudar e de mudar suas estratégias para 2000 e alguma coisa, né, mudar esse sistema de treinos e tudo mais. Eu quero saber a opinião do meu piloto de iRacing favorito. Rodrigão, tu acha que tem espaço para mudança nessa categoria? Cara, tem dois pontos de vista aí, né? A parte do treino livre, ela é importante não só para o piloto, mas para os engenheiros ali desenvolverem o setup do carro para corrida e tudo mais, né? Eu acho que esse é o ponto de vista técnico e, pô, certamente é importante. E aí vai ter a equipe, sei lá, vamos pegar a Red Bull, vai ter a equipe aí que tá vindo de vento em popa, né? Velocidade de cruzeiro já, e certamente em uma sessão de treino vai ali, ajusta o carro e chega numa boa condição. Mas vai ter os caras que estão desesperados, correndo atrás do prejuízo, tipo a McLaren, e que quanto mais tempo tiverem na pista ali para fazer ajuste e tudo mais, melhor para eles, né? O ponto de vista comercial da Fórmula 1, eu entendo de talvez que o torcedor não queira ver isso e tudo mais. E na matéria que eu li, se cogitava de ter menos treinos livres para poder colocar mais sessões de sprint. Exatamente. E aí, tipo, o TL2 entraria como um grid inverso para começar a sprint. E aí a sprint, obviamente, faz o grid da largada da corrida oficial, né? Pontos positivos para um lado, pontos negativos para o outro, né, cara? Eu acho que a sprint é uma corrida aí que tem dado certo em alguns casos, em outros casos nem tanto. Sim. E aí tem que ver se daqui a pouco ter, sei lá, num calendário de 23 corridas aí, ter, sei lá, 12, 13 sprints, não vai se tornar tão chato, entre aspas, quanto treinos livres, né? Ninguém, sei lá, o cara tem que ser muito afim de acompanhar treino livre pela TV, né? Pela F1 TV, pelo streaming lá. Isso. A sprint, não.
A sprint o cara já acompanha talvez mais do que o qualify. Exatamente. Porém, do outro lado tem as equipes que precisam, enfim, fazer o trabalho delas, desenvolver o trabalho delas e o piloto, né? Também hoje, enfim, com o nível que estão os simuladores aí, certamente as equipes investem muita grana nisso. Não, talvez não penalize tanto o piloto na questão de treinar para a pista, né? Óbvio, não estou dizendo aqui que o simulador vai dar a mesma sensação do cara que volta na pista, mas compensa, né? Agora, talvez os maiores prejudicados sejam aí a equipe de mecânicos, engenheiros, etc., que precisam de dados reais de pista e de situações reais e simular isso em pista mesmo, simular uma situação de corrida em pista. E aí acho que esse vai ser a grande perda, né? Mas a gente sabe que a Fórmula 1 nos últimos anos tem olhado muito mais para esse lado comercial, né? Esse lado business. E convenhamos que tem dado certo em alguns aspectos, né? Porque a gente está gostando do show que eles estão entregando, né? A gente tá gostando do F1 TV, a gente está gostando do reality show deles, do Drive to Survive. Drive to Survive, exatamente. A gente está gostando. Fato, né? Exato. A questão é ver se eles vão conseguir equalizar isso e, enfim, não causar mais contrapartidas aí para as equipes, que é uma coisa que seguidas as equipes têm reclamado de uma ou outra coisa aí da Fórmula 1. Sempre reclamaram, a equipe sempre reclamou, né? Sim. Mas ultimamente aí tem muitos pontos técnicos que têm se reclamado aí, enfim, a exemplo aí da altura do carro, aquela coisa toda. Eu não sou contra a corrida sprint, eu entendo a sua função. O meu problema é que das 23 corridas do calendário, eu tô aqui aberto, poucas, mais da metade, não sei se mais da metade, mas um grande número, tá? Eu não vou contar aqui agora, mas enfim. Sim. É corrida de rua. Corrida de rua não dá pra fazer sprint. Não. Cara, corrida de rua não devia nem existir. Ponto. Sim. Deixa pra Fórmula E. Deixa pros... Não, e outra coisa... Pros estoque lá, deixa pros DTM lá da Alemanha. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para não falar. Na Fórmula E não acusou nenhum resultado aqui, então vou presumir que não exista. Não existe sprint race na Fórmula E. Né? Então, tipo assim, não lembro de ter visto isso. Não acusou aqui na minha pesquisa, então não tem. E não faz sentido até, tipo assim, porque na Fórmula E todas as corridas são de circuito de rua, porque, claro, faz um sentido na questão do conceito da Fórmula E, né? Sim. Que é, tipo assim, mostrar que carros elétricos podem ser rápidos e aproximar eles das metrópoles. Basicamente isso. Então, no conceito faz sentido e não é isso que eu vou discutir. O que eu vou discutir é só o seguinte, se na Fórmula E, que é a categoria de corrida de rua, vamos chamar assim, não tem essa porcaria de sprint race, como é que a gente vai meter na Fórmula 1, tá ligado? Sim. Que os carros são maiores e tudo mais. Não tem como. Então, a gente quer acabar, modificar os treinos, tornar eles mais atrativos e tal. Beleza, sabe? Pra quem tá no autódromo, eu até acho que não é uma grande diferença, apesar de, tipo, o sprint race ser mais legal do que tu ver um TL2, né? Sabe? Cara, quem tá no autódromo... Mas pra quem tá em casa, eu entendo que eles querem atrair esse público, que é a galera que está em casa, assim, sabe? Mas daí a galera que tá em casa, eles podem também puxar de outras formas, né? Eu até entendo que possa ter uma mudança e não vejo um grande problema com isso, só que eu acho que eles vão ter que acabar abrindo mão de coisas que eles mudaram no passado, né? Se no passado os caras podiam fazer treino com carro semana sim, semana também, né, em Maranello lá, Ferrari, né, todo mundo treinava pra caralho, andava naqueles carros treinando. Eles vão ter que fazer algum jeito para suprir isso, né? Claro. Cara, enfim, eu até me preocupei agora que tu falou que metade do calendário é circuito de rua, até eu vou conferir depois mesmo. Não precisa contar agora, só que é um ponto aí que eu não tinha, enfim, reparado ainda. Mas essa questão também da sprint ou treino livre para quem está no circuito, né, para quem está em loco lá,
Eu não sei se faz muita diferença, porque a galera que tá no autódromo tá muito mais pela experiência, tá muito mais por ver ao vivo os carros, ver os pilotos, ver o circo funcionando, do que para ver a corrida em si, né, cara? Corrida no autódromo, se tu não tiver numa posição ali em que tem um telão para tu conseguir acompanhar o todo da corrida, é muito mais a experiência em si do que ver a corrida como um todo, né? Ver quem está na frente, ver disputa no detalhe e tudo mais. Então, para esse público, eu não sei se faria tanta diferença, né? Saber que os carros estão ali fazendo tempo e tal, ou enfim, disputando a corrida em si. Óbvio que ter uma disputa ali da Sprint Racing é mais legal do que um treino livre, né? Mas eu não acredito que isso vá fazer diferença em levar mais gente ao autódromo ou não levar mais gente ao autódromo. Em compensação, ter mais corridas, sprints, talvez influenciar o pessoal a consumir mais o F1 TV, ou a consumir, enfim, eu não sei se passa em canais de treino livre, em canais de TV. O Mas esporte isso aí na sim. Band, a Band faz com o Band Esportes. Uhum. E agora esses que são de madrugada deve passar tudo também ao vivo. Nesse caso, talvez faça a Na diferença. Band normal. Nesse caso, talvez faça a diferença. E para isso aí, ter mais audiência é interessante para eles, porque, enfim, as emissoras estão em busca de audiência para poder justificar lá para o cara que paga o comercial deles, né? Então, nesse caso, eu vejo que sim faz diferença. Agora, para quem vai no circuito, talvez não tenha tanto. Enfim, só para terminar a informação aqui, são 7 circuitos de rua na temporada 2023, enquanto vocês no vídeo vê o gato com a cabeça trabalhando ali. Jeddah, Albert Park. Albert Park é considerado um circuito de rua? Pois é, cara. Não. Baku? Albert Park não era para ser. Baku, Miami, Monte Carlo, Marina Bay, que é Singapura, Monte Carlo, Mônaco, né? E Las Vegas. E na conta que eu tinha feito, por mim mesmo, eu tinha posto qual outro no lugar de... eu tinha posto Baku, Azerbaijão, não, é isso aí. Cara, Albert Park não cara, tá errado. Tá errado ali nesse bagulho dessa matéria aí do site racing.com. O pessoal deve ter pesquisado por GP da não. GP da Austrália e pegaram Adelaide como referência. Exatamente, por causa que assim, ó, Abu Dhabi, Las Vegas, 2. Deixa eu ver o que mais. Qatar não né? Não. Singapura, 3. Azerbaijão, 4. Mônaco, 5. E Arábia Saudita, 6. 6. 6, então. 6. Tira essa aí pode ser. Aí 1/4 já é um limite, assim. É 1/4 do campeonato. Já é um limite e deu, né? Chega, né? Isso acabou. E daí Miami e Las Vegas. Isso que tinha esquecido, Las Vegas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7. Porque daí nesse lugar tá o Albert Park, mas eu botei o Arábia Saudita, que não tá nesse lugar aqui. Enfim, é isso. Enfim, Abu Dhabi, quer dizer. Yas Marina é um circuito de rua, né? Yas Marina... Cara, eu confundo Yas Marina com... Não é o autódromo. Então não é. Isso aí. É 6, então. Não, Yas Marina não é de rua, não, cara. Não. Yas Marina é autódromo. Se ali diz autódromo, eu acredito que é autódromo. Yas Marina, que é o circuito que, bom, foi no final do ano passado de ter o episódio 9, talvez? Foi um dos últimos episódios do ano passado e com uma alteração bem interessante também no traçado, já que a gente estava falando aqui do Albert Park, teve alteração também, né? Exatamente, deu uma evoluída legal. Bom, vamos para a pautinha a pauta da semana do Fernando Alonso. Vamos lá, né? A gente tem que criar aqui no programa o momento Fernando Alonso, né? Cara, tá sempre, né? Tá sempre. O homem é imparável. E até a seguinte, não sei nem se esse carro que eu botei aí para ilustrar o treino livre, se não é o Alonso que tá aí, não. Eu não consigo ver porque tá pequeno aqui na minha tela. Na minha também. Mas o cidadão... Mas é um carro verde, isso que importa. Cara, Rodrigão, o Carlos Alcaraz
Ele é o tenista, ele é... Acho que ele é espanhol, porque só faz sentido se ele for espanhol. Sim. Ele é um tenista e ele tem... quando ele vence, Uhum. ele assina a câmera da transmissão. Uhum. E o Alcaraz, então, ele é extremamente popular por fazer isso e tal. E ele pegou e venceu o ATP de Miami e escreveu 33, ponto de interrogação, sum, flechinha. Basicamente dizendo o seguinte, ó, em breve teremos o 33, Sim. que é o quê? A 33ª vitória de Fernando Alonso. Daí o Fernando Alonso respondeu por ele assim, encerrem este hombre, és um gênio, né? Cara, eu já, enfim, já conversei fora do ar com o Fanny ali, eu acredito que essa vitória aí tá cada vez mais próxima. Eu acredito que esse ano o Alonso ganha ainda com a Aston Martin, né? Primeira vitória da Aston Martin na Fórmula 1 e que, enfim, continuando a tendência dessas primeiras duas corridas aí, quem pode aí talvez tentar incomodar um pouco a Red Bull até agora é só a Aston Martin. É só Aston Martin. Isso também mostra uma coisa que eu acho engraçada, legal, engraçada no bom sentido, uma coisa espirituosa boa, assim, é que mostra o clima da Espanha, né? Uhum. Com essa temporada do Fernando Alonso, 2 corridas, 2 pódios, uma equipe competitiva. Foda-se Carlos Sainz, né? Mais uma vez, assim, né? E melhor só se fosse com a Renault ainda, né? Isso, menor porque daí tem uma questão histórica Sim. não por ser francês ou por ser Não, Renault, por mas é ter a porque ele questão, a afinidade com o Alonso, né? a afinidade com o Alonso. Mas o Alonso tem o Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin para ter afinidade com Vitória, se eu não me engano. Isso aí. Não, o Alonso é tipo aquelas pessoas que pensam assim, o futuro eu escrevo, entendeu? Isso aí. Ele não precisa estar ligado ao meu passado. Boa, O boa, futuro boa. eu que comando. Tanto que eu acho que a gente falou isso, acho que há uns 2 programas atrás, que ele é um dos pilotos que mais trocou de equipe, né? Claro, Isso. ele é o cara que tá há mais tempo, um dos que tá há mais tempo na Fórmula 1 também, mas muitos pilotos também ficam geralmente bastante tempo em uma equipe e ele não, ele troca sempre Não buscando tem alguma equipe. medo. Não tem medo, exatamente, não tem medo de trocar, sempre buscando alguma equipe que entregue não só o carro, mas que entregue a forma de trabalho como ele quer, que é ele ser o piloto de referência ali e tudo mais. Vide a treta toda que teve dele com o Hamilton na McLaren lá no passado, Exatamente. né? E, enfim, saiu de lá, a McLaren era um carro bom, a McLaren tinha um carro muito competitivo, e ele saiu de lá porque, enfim, não queriam dar a preferência para ele, queriam deixar em aberto aí a disputa entre pilotos e tudo mais. E ele só não exige isso na Aston Martin agora, certamente porque o companheiro dele é filho do dono, né? E outra coisa, assim, porque, tipo assim, vai chegar acho que a Aston Martin tá vivendo um momento que é do tipo assim, pô, os 2 pilotos estão pontuando legal. Cara, é o quê? É legal a gente estar na história como a equipe do cara que tentou botar o filho a correr, ou a equipe que deu o 3º título do Fernando Alonso, deu. Pô. Então, acho que também tem um negócio assim, tipo assim, pô, talvez ser campeão dos construtores ainda é cedo, mas a gente pode meter uma vitória tipo, pelo menos disputar o título, tá ligado? Perfeito, perfeito. É isso. Cara, Então e é isso. assim, falando da equipe como um todo, Uhum. cara, eu já trabalhei com o filho do dono da empresa, cara. Tu trata o cara, como a gente costuma dizer aqui no Sul, né, cara, quando a gente era guri e ia jogar bola e tinha que deixar o irmão menor de alguém jogar junto, né? Sim. A gente dizia, o cara é o café com leite, né? Tá ali, tu faz de conta que ele tá de verdade, mas tá só porque precisa tá, né? E na real a equipe não é boba, né, cara? E assim como não era bobo quando eu trabalhava com o filho do dono da empresa que eu trabalhei. E,
Cara, o cara tá ali, deixa ele ocupar espaço ali, faz de conta que ele tá fazendo algum trabalho ali e não. E vão torcer para ele performar. E vamos torcer para que, exatamente, para que dê alguma coisa. Enquanto isso, tu faz a tua e vamos em frente, né, cara? E a equipe não é boba de não fazer isso, né? É. E assim, cara, o Stroll não é um piloto bom nível Fórmula 1, mas também não é um desgraçado, né? Não, é para, não é um Latifi. essa temporada ele tá se provando. Não é um Entendeu? Latifi, não é um, sei lá, pegar outro cara aí mais recente, Cara, eu, por exemplo, acho que o Tsunoda é um piloto também que pode ser até pior do que o Stroll. Exato. Né? Eu também acho. Então, assim, não é uma desgraça completa. Então, cara, deixa ele correr, deixa ele fazer a dele. E certamente tá vazando um monte de latido aqui, né, cara? Sim. Que merda isso, cara. Deixa eu fechar a janela aqui. Mas deixa eu então dar aquela sequência bacana no comentário aqui. Que, meu, é isso. Tipo, o Fernando Alonso, ele é um cara. O Stroll, ele é o cara da equipe. O Stroll é com certeza o cara que vai jogar pelo time e tal, nesse momento. E é um cara que se mostrou pelo menos um aguerrido. Eu tava vendo a entrevista lá do Tony Kanaan, do Rubens Barrichello e do Felipe Massa, e eles, tipo, aplaudem esse negócio. Pô, o cara corrigiu, o cara dirigiu com os punho cagado. E daí, claro, eles falam assim, com a tecnologia do carro hoje e tal, é obviamente mais fácil que na época deles, né? Que o negócio não era tipo um volante elétrico, né? Sim. Era um bagulho mais rústico. Mas ainda assim é um feito louvável, porque tipo assim, pô, a força G, tem vários outros fatores que eles perturbam o cidadão. E o cara ainda meteu um P6 na corrida mais próxima da cagada que ele fez. Sim, sim. E, tipo assim, porra, é um fato genial, não tenho o que dizer assim. Não, então, tem, isso mostra assim, tipo assim, tá, dessa galera que tá no grid meio que a gente olha desconfiado, ele já começa a afastar, ele começa a ir mais pro um meio traseiro do grid, assim, sabe? Naquele pelotão do meio, assim, pra galera mais de trás, mas ainda assim naquele pelotão do meio, né? Sim. Fórmula 1 já teve vários malucos aí que era pago para estar em equipe e tal, conseguia patrocinador para pagar a equipe para botar ele lá, sei lá, Pastor Maldonado, né, de patrocínio da Claro, que bancava metade da equipe, entendeu? Então tinha vários pilotos bons e pilotos ruins, né? Então, Mazepin. Mazepin, Mazepin, esse aí não era nem para estar não era nem para ter no currículo. Tanto que quando ele sai fica muito claro, para mim fica muito claro quando o cara sai da Fórmula 1 e vira DJ. Entendeu? Eu não sabia disso, cara. O cara sai da Fórmula 1 e não quer viver um espírito de corrida. Sim. O Kimi Raikkonen foi meter rally. O Alonso ganhou Le Mans, tá ligado? Sabe, quando tava fora da Fórmula 1. Sabe, os caras sempre vão para outras categorias. Sim, enfim, e a longo prazo depois geralmente acaba surgindo algum cargo relacionado a isso, sei lá, que seja não necessariamente um cargo técnico dentro de equipe, mas sei lá, o cara vira repórter, ou não digo repórter, mas sim, o cara envolvido com meio de comunicação especializado, sabe? Isso. Tipo, o Massa é embaixador da Fórmula 1, não sei o quê. Daí ele negociou para estar em 8 GPs. Sim. Não, mas o Massa tá correndo na Stock Car, cara. Isso, exato. O Rubinho é bicampeão da Stock Car também. Atual campeão da Stock. Atual campeão, e bicampeão, é a segunda vez, né? E, enfim, o Damon Hill, se não me engano, ele tá ligado a alguma questão dessas de meio de comunicação e tudo mais, porque seguido eu vejo alguma reportagem, alguma matéria que, enfim, em algum meio de comunicação aqui no Brasil, mas citando coisas que ele falou fora. Então, certamente ele tá trabalhando com alguma coisa assim.
nas próprias corridas, aquele momento ali pós-corrida, antes de ir para o pódio, sempre é um ex-piloto que está ali também envolvido na entrevista, por mais que não seja que ele não seja profissionalmente um repórter, mas eles trazem um ex-piloto, ou seja, o cara está envolvido ali com aquele meio, né? É um cara que faz questão de estar ali no meio e tudo mais. E é isso, cara, é o que tu falou, né? O cara saiu, eu não sabia que ele tinha virado DJ, cara. Pô, o cara virou DJ, sabe? Não dá pra acreditar. Enfim, Rodrigão, vamos para o próximo assunto. Nosso próximo assunto diz respeito a esse cara que vai aparecer na tela aí, que é o Charlinho Leclerc, que surgiu uma matéria nessa semana dizendo que ele se preocupa com as ultrapassagens na Fórmula 1 2023, porque parece ter mais turbulência do que em 2022. Leclerc e Carlos Sainz afirmaram que as duas primeiras provas da temporada mostraram mais dificuldade para realizar ultrapassagens que 2022, né? Então, por causa que, enfim, teve essa mudança de regulamento que é mínima, mas existe, né? Como diferença de carga aerodinâmica e tal. Cara, mas aqui, nesse comentário, eu vou deixar já abrir ele, assim, me parece um pouco, Rodrigão. Cara, vocês não entenderam que o carro de vocês é uma merda, né? Pois é, cara. Sabe que essa questão de ter mais turbulência e tudo mais faz sentido ter aumentado isso do ano passado para cá pela altura, a modificação da altura dos carros, né? Então a Fórmula 1 apostou num conceito ali de efeito solo, onde diminui o trabalho das asas, né? Porque, enfim, o assoalho faz o seu papel ali de não ter tanto ar passando por baixo e etc. E era o objetivo da Fórmula 1 quando ela, enfim, planejou esse uso do efeito solo, justamente reduzir essa turbulência para que os carros pudessem andar mais próximos uns dos outros para poder promover mais ultrapassagens, né? E isso vai ao encontro já da ideia do próprio DRS aí, que é promover mais disputas, aquela coisa toda, né? Beleza, maravilha. Só que aí no ano passado deu aquela treta toda do porpoising, carro quicando que nem Chevette sem mola, né? E chegaram na conclusão lá de que, como as equipes não estavam conseguindo lidar com isso, e aí, abrindo um parênteses aqui, eu pego o meu comentário lá do início, de que equipes sempre fizeram choro e reclamaram, aquela coisa toda, e vamos combinar que essa alteração de altura aí foi muito mais porque teve pressão da Mercedes, porque não conseguiu projetar um carro decente, e a Fórmula 1 foi lá e acatou, do tipo assim, porra, vamos compensar aqui a ineficiência deles e vamos dar uma mexidinha na regra, né? Fato. Se a Mercedes não tivesse a merda que estava no ano passado, tivesse feito um carro minimamente aceitável, não seria, sei lá quem é que estava sofrendo um pouco de porpoising, a Williams, eu lembro que a Williams sofreu com porpoising. Não seria a Williams que teria força para ir lá e fazer a Fórmula 1 mudar a regra, né? A parte política é essa, né? Exatamente. Então, assim, fecha parênteses, tá? Aí a Fórmula 1 foi lá, não, beleza, vamos aumentar a altura do carro, então, porque realmente estamos preocupados com a saúde dos pilotos, né? E aí, nessa aí de aumentar a altura do carro, passa, sim, a gerar mais turbulência e gera mais arrasto aerodinâmico, mais turbulência, aquela coisa toda. O que acontece, cara, é que também o que eu andei lendo essa semana é que me parece que o que ferrou o projeto da Ferrari esse ano foi justamente essa questão da altura do carro. Sim. Porque influenciou justamente no grip do carro com o solo, o pneu, aquela coisa toda. E é aí que a Ferrari não está sendo eficiente, ou seja, a Ferrari, justamente onde ela é ineficiente é nas partes de curvas, porque nas retas ela consegue ter algum desempenho e tudo mais. Ou seja, junta tudo isso num pacote, é a turbulência que tá pior e que tá azedando a história da Ferrari, né? Não vão admitir que não
conseguiram adaptar o projeto. Assim como não conseguiu, a Mercedes não admitiu ano passado, eles não vão admitir esse ano, que é tipo assim. Exatamente. E aí eu te digo, e agora? A FIA vai... Não, peraí, vamos baixar um pouquinho o carro, vamos chegar no meio do caminho entre um e outro para agradar as duas. Aí vai ser muita... Aí vão deixar muito na reta, que aí a incompetência de fato foi da própria FIA de ter mexido na regra no meio do caminho. Exatamente. Bom, o que fica claro aqui também é que, tipo assim, me parece que é isso, assim, é tipo os pilotos tentando achar grandes argumentos para a incompetência do carro e uma Ferrari que fez um carro que a gente vai depender das atualizações dele. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei se vai ter uma grande mudança já na Austrália. Acho que não. Acho que parece que eles pretendem, como é que é, tirar o melhor dessa versão do carro antes de botar antes de chegar às atualizações, né? Ou seja, evoluir o carro que já tem, arranjar um acerto melhor para quando vier os upgrades, ele já tá meio andado. Acho que não vai rolar, mas enfim. Fato é que essa declaração aí do Leclerc só demonstra a insatisfação que a gente sabe que existe, né? Exatamente. E, enfim, essa cara de preocupação dele da foto aí não é preocupação se o carro vai corresponder, e sim é preocupação de que equipe vai me chamar para me salvar dessa barca furada. Sim, Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. A Ferrari tem uma tradição com Melbourne. Vai que eles tirem um coelho da cartola na Austrália. Acho difícil. Eu acho difícil. Até isso que está dentro dessa pauta da turbulência ali, né? A gente olhou aquela matéria em que teve um jornalista lá dizendo que a Ferrari poderia surpreender em Melbourne, aquela coisa toda, mas, cara, não, né? A gente sabe que não. Não vai rolar. Não vai rolar. Vamos falar do próximo pauta, Rodrigão. Nosso menino, o Chuminho. O Chumaquinho. O Chumaquinho tá aí e esse cara, eu não coloco ele de jeito nenhum na mesma prateleira do Stroll ou enfim bom, Mazepin nem vamos falar, né? Não coloco ele na mesma prateleira do Stroll do Tsunoda, que eu tinha citado antes, né? Não coloco, eu acho que ele tá numa prateleira diferente, eu acho que ele é um piloto melhor. Ele é campeão, tá? Ele é campeão da Fórmula 2, um dos melhores, sei lá, dos melhores anos da Fórmula 2. Sim. E a única proximidade que ele tem do Mazepin é que eles pilotaram o mesmo carro, né? Então, é só isso mesmo. E, enfim, cara, a oportunidade que ele teve foi num carro que era fundo de grid e que não tinha dinheiro e que, inclusive, enfim, por alguns acidentes que o Schumacher acabou tendo, certamente rolou até uma pressão para que o piloto, né, gastasse menos dinheiro da equipe. Isso rolou abertamente naquela época. E aí, cara, certamente isso impacta na confiança do cara, aquela coisa toda, e saiu da equipe, saiu da Haas lá porque a Haas, enfim, ele era um piloto Ferrari e a Ferrari que tinha encaixado ele, terminou o contrato dele com a Ferrari, aquela história toda. Então, começando essa pauta aí de Mick Schumacher, deixando bem claro que ele está longe de ser um Stroll ou até mesmo um Tsunoda. Mas é o negócio que eu falei também, ele é um cara, o Stroll não é campeão da Fórmula 2, Tsunoda não é campeão da Fórmula 2, ele é um campeão da Fórmula 2, a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando vai falar, porque ele não é igual, obviamente vamos comparar ele com a família, né? Porque ele não é igual o pai, meu, não é nem a questão, é comparado ele com o grid, ele é melhor do que os outros do grid, sabe? Então a gente já, os outros novatos, assim, ele tem consistência. E, Rodrigão, segundo ele, pro site da Fórmula 1,
ele já revelou assim: olha, já fui procurado por equipes, né? Ó, Perguntando como é que tá minha saúde, né? Como é que tá aí, amigão? Como é que tá aí o senhor? Tais bem? Tais bem? Tá ligado? Ou sim. tais louco? Daí eles falam, eu estou bem. Daí então tá, e aí, o que você acha de dar uma corridinha aí? Acho que dá sim. E o Schumacher ele tem uma grande vantagem comparado a outros pilotos, principalmente os novatos, que é o seguinte, ele já dirigiu essa geração de carro. Ah, sim, sim, sim. Não é. Ele não entraria como novato, né? Ele Não, não entra como um verde total. não, É um não entraria. verdinho. Não entraria também. Não entraria como o experiente, mas ao mesmo tempo não entraria também como um rookie. Exatamente. Ele entra como um cara que pode entregar alguma coisa diferente de outros pilotos, assim, que fosse Uhum. chegar novos e tal. Então, assim, ele tem ele tem uma vantagem, com certeza. Mas agora a pergunta que não quer calar: no lugar de quem ele vai entrar em 2020 e 2024, Ah, vamos cara, supor? tem muitas possibilidades aí e eu colocaria 4 delas sendo os 4 novatos que chegaram aí, cara. Eles têm que provar ainda, né? Eles têm que provar, tem 4 pilotos Hulk. Uhum. A gente tem aí o Tsunoda que está numa terceira temporada, mas que até hoje não fez nada demais, né? A gente tem o Joe, que fez uma boa primeira temporada, mas que se não fizer uma segunda temporada também consistente e não mostrar trabalho. E não e Tete fez 2 boas corridas com a Alfa Romeo bosta, né. Sim, sim. Mas enfim, só queria pontuar isso. Não, a questão de, enfim, tá chegando, né? E aí, enfim, cara, tem pilotos aí para se aposentar que abririam um caminho também, né? Tem a gente estava falando antes do Pérez, o Pérez acho que ainda corre ano que vem, né? É. Até tem que confirmar depois, mas eu tenho a impressão de que o contrato dele termina no final de 2024. Mas enfim, tem o. Mazepin saiu já. mas enfim, tem o Norris que também se ventilou aí essa semana de que estaria tendo sondagens de outras equipes e tudo mais. E, porra, cara, eu acho que o Norris é um baita piloto Sim. e certamente é um talento que está sendo desperdiçado na McLaren, ele que vem agonizando, né? Então é mais uma possibilidade aí. E dos novos ali, cara, eu acho que o Logan Sargent é um que não se cria na Fórmula 1. Essa é a minha aposta aí de a forma como ele entrou, talvez se conseguisse se manter aí por mais um ano, por aquela questão toda de a Uhum. Fórmula 1 querer essa proximidade com os Estados Unidos e fizeram de tudo para botar um piloto americano, aquela coisa toda, mas se depender apenas da qualidade dele, é um cara aí que eu não aposto Mas minhas fichas. eu sei que tu tá falando isso, assim, mas ele é um cara que tá entregando junto com o Williams, tá. Sim, sim, sim. O cara Ele tá estreando, assim, ó, eu vou deixar bem claro uma coisa assim, ó, eu sei que o Logan Sargent tá longe de ser o ideal, mas o cara estreando numa Fórmula 1, o cara não terminou em em nenhuma das suas corridas em último lugar. Uhum, uhum. O cara, eu vou até abrir aqui a tabelinha aqui. Abri o F1 TV sem querer. Não era isso que eu queria. Ó. Em corrida passada, 16º. Não Jeddah. tomou volta em Jeddah. Uhum, Em primeira corrida, 12º. uhum. Então é um piloto que tá ali na volta, tá? Sim, em Abu Dhabi ele quase chegou na zona de pontuação. Exatamente. Então é assim, não é um piloto desprezível, tá? É isso que eu preciso só Uhum, ressaltar. sem Ah, dúvida. o Piastri foi melhor com o lixo papaya, que é a Uhum. McLaren. Beleza, mas ele não é um. Eu acho assim que, tipo, que ele é um piloto competitivo. Se vai pegar o jogo que tem uma temporada a mais, o cara, numa pista que ele terminou em 16º, o jogo Uhum. terminou em 13º, Sim. entendeu? Que é Jeddah. E É. já na primeira
Na primeira corrida, o Joe terminou em 16º e ele em 12º. Uhum. Então, pô, o cara tem uma temporada correndo com esses carros e o maluco venceu ele. Então, Sim. assim, temos que botar... Só queria deixar isso dizer. Mas, agora tu já falou um monte de bobagem aí, eu vou dizer pra onde esse menino vai. Porque é o seguinte, meu, ninguém aguenta mais Carlos Henrique Sainz, Esse é o ponto. entendeu? Ninguém aguenta mais esse magrão. Vão tirar a Ferrari, vai dar aqui, ó. Vai fazer o que sabe fazer melhor, que é chutar o menino e vamos olhar pro Lourinho e falar assim, ô meu, pô, até o cozinheiro é o mesmo ainda. Quer vir aí? Quer dar um Ô, chego? Eu vou dar um chute na lua agora. Hamilton e Mick Schumacher na Ferrari. Cara, em setembro a gente já vai ter isso definido, eu tenho certeza. Eu vou dar esse chute na lua, sabe por quê, cara? E eu acho que vai ser daí, tipo assim, ó, é o Hamilton na Ferrari, mais ou menos como foi o Vettel na Ferrari, Uhum. mais ou menos como menos, mas depois vai ser mais, como foi o Schumacher Sim, pai na sim. Mercedes. Sim, pode ser. Mas isso tu diz na realidade, né? Mas a expectativa é que eles, enfim, a Ferrari tem isso de trazer o piloto experiente e trazer o cara que já é rodado e tudo mais, mas nunca conseguiram fazer o que o Schumacher fez, o Schumacher pai fez na Ferrari, né? Enfim, o Schumacher se tornou o cara experiente na Ferrari, pilotando pela Ferrari, né? E era o cara que organizava que organizava a parada, exatamente. Ajustava arrumar o carro e tal. E é um negócio que o Hamilton tá reclamando na Mercedes. E eu não tenho dúvida de que a Ferrari levou o Vettel para lá com esse intuito. Isso, o mecânico Vettel, né? Exatamente. E aí, cara, justamente o espaço que o Hamilton exige da Mercedes e que não só exige, ele exerceu na Mercedes por muitos anos, né? O Hamilton é o cara que falavam que, enfim, pré-temporada o cara ia pra fábrica e ficava lá acompanhando no detalhe o projeto, né? Justamente isso que o Hamilton tem reclamado agora da Mercedes, de não terem dado tantos ouvidos, né? O que a Ferrari precisa, né? Que é alguém já experiente junto lá e tudo mais, porque não tem conseguido conectar na pista com o projeto que está se fazendo fora da pista. E a gente vê há tempos já a gente fala isso, de que falta alguma coisa ali com o Sainz e o Leclerc que não fecha, que sempre dá alguma treta, dá algum problema, e talvez seja justamente essa conexão aí com o projeto em si do carro e tudo mais. Então eu não duvido, cara, que o Hamilton não vá vestir vermelho aí no futuro. E quem sabe não é justamente o ponto que está faltando para a Ferrari de repente fazer frente, né? Seria legal ter a Ferrari de novo disputando aí a ponta, que isso não acontece desde 2017. 17 disputou título? Disputou título Contra a Mercedes. Justamente com o Hamilton. Com o Vettel. Isso aí. Eu acho que a estratégia não, mas eu acho que o lugar na história do Hamilton na Ferrari seria esse, meu. É o mesmo lugar da história que o Vettel sai da Red Bull, que tava fazendo carro merda, e vou para um outro lugar, que é a mesma coisa que o Alonso faz, que tipo assim, meu, vocês não estão me entregando negócio, eu prefiro tomar controle da minha vida e parar de depender de vocês, tá ligado? Tipo, e vou para um lugar onde eu consiga botar uma influência maior. E com certeza o Hamilton ia conseguir meter uma influência maior, e do lado ia ter, tipo, o filho do outro cara, né? Inclusive, talvez, tornando a situação mais engraçada, eu posso dizer, vou ajudar este cara a ultrapassar o meu pai, entendeu? Os recordes do meu pai. Exatamente. Então, tipo, é engraçado, assim. E depois, né, tipo... Mas eu acho que é isso, tipo assim... seria, tipo, um negócio, assim, de 2 temporadas do Hamilton na Ferrari, tá ligado?
temporada, Uhum. tipo assim, na terceira temporada o Schumacher já tá, tipo assim, definido se vai ou racha, né? Uhum. Acho que seria Perfeito. isso. Inclusive, assim, ajudar. No mundo ideal ajuda o Hamilton a vencer o 8º título Uhum. e o Hamilton depois ajuda o Chuminho a vencer o primeiro título dele, tá ligado? Sim, Esse é o mundo ideal. E eu não duvido que role um troca-troca aí de Hamilton com Leclerc, mas aí a gente já, enfim, já começa a entrar em outros assuntos. Mas não duvido que não vá o Leclerc para Tipo, eu te entrego. Mercedes. Tu me manda o Leclerc, eu te mando 2 pilotos, imagina isso. Tipo isso. Tipo isso, cara. E o. Ou a Mercedes pegar o Norris, né? Que é outro cara também que certamente a Mercedes está de olho aí, porque o cara não. Cara, é um desperdício ele na McLaren do jeito que tá. Nessa McLaren é um desperdício, né? O homem dirige os. Cara, assim, o Norris é um talento. Vários pilotos já passaram para a Fórmula 1 com material de campeão, né? Sim. O Norris é um piloto que tem tudo para ser campeão se entregarem o carro certo para ele. Eu não duvido que se a Red Bull contrata o Norris e põe no carro do Verstappen, ele não é campeão, entendeu? Não, com certeza. Inclusive, isso eu queria comentar, cara. Eu não queria ver o Norris nem o Leclerc na Red Bull, cara. Porque eu acho que são dois pilotos que têm um potencial. O Norris, sim. O Norris, eu acho que ele é melhor que o Leclerc, sem dúvida. Mas eu não queria ver nenhum dos dois como tipo um segundo piloto do Verstappen ali, sabe? Eu acho que não é papel para eles. O problema é ter assento para eles, né? Porque não iriam os dois para Mercedes. Eu acho que o Russell tem, enfim, um futuro longo aí Uma na carreira Mercedes. mais. Exatamente. E, cara, se o Hamilton for para Ferrari mesmo, certamente o Norris não seria o cara que iria para Ferrari, né? E aí o pior desse aí é o Leclerc, né? Para onde é que vai o Leclerc? É Mercedes, mas aí o Norris não iria para Mercedes, enfim. Vai faltar carro. Não sei quanto tempo ainda o Alonso pretende continuar na Aston Martin, mas, cara, tomara que a Aston Martin não seja só não seja só uma Brown GP aí de ser o carro de uma temporada só, né? E que continue, porque como a gente sempre fala aqui, o que importa é ter competitividade, ter competição, e competição não se faz só com uma equipe boa correndo na frente e ganhando. Exatamente. Bom, Rodrigão, temos uma pauta interessante para o dia de hoje. Temos um podcast, mais um daqueles nossos grandes podcasts extensos que fizemos neste ano de 2023. Finalizando esse episódio 18, então, lembrando os amigos que canal Carreteiro aqui no YouTube, dá o like, curte, manda para os amiguinhos. Assim que possível, o Rodrigão publica esse episódio em forma de episódio mesmo, não precisa nem ir na barrinha de ao vivo. Se não, Carreteiro F1 no Spotify lá, geralmente sai primeiro no Spotify por questão de tempo, né, de produção. É relativamente mais fácil produzir áudio do que vídeo nesse caso. E depois tem os momentos engraçados lá no TikTok do Carreteiro da Fórmula 1 para você, certo? E se você quiser ajudar o Rodrigão numa motivação assim, Rodrigão, quero os vídeos mais rápido no YouTube, vai lá em canalcarreteiro@gmail.com. Cara, dinheiro motiva de um jeito maravilhoso, entendeu? Pode mandar, então, a tua motivação em canalcarreteiro@gmail.com. O que é essa motivação? O que é o canal Carreteiro Gmail? É um Pix? É um Pix. Pix motivacional. Então tem que ficar claro que é um Pix e que não é um e-mail. Não é para mandar um e-mail lá dizendo vai lá, meu! Vai lá! Mas isso motiva também. Isso também. Isso motiva também, mas o dinheiro motiva muito. O dinheiro motiva mais do que Pix, do que aplauso. Eu não quero aplauso, eu quero granas. Certo, Rodrigão? Últimas palavras para nós aí. Certo, cara. Vamos lá, então. Expectativa aí pro GP da Austrália. Primeiro GP bom do ano, como a gente falou no início da transmissão, né? A minha aposta ainda é nas Red Bull dominando. E Alonso ali esperando dar algum problema numa das Red Bull para conseguir uma posição melhor no pódio, mas não vejo expectativa diferente disso, baseado nas duas primeiras corridas do ano, e
a não ser que alguém tire um coelho da cartola com um upgrade já na terceira corrida, né? Não vejo motivos para mudar esse panorama. Bom, o que é importante é que não importa se você assistirá ou não a corrida de 2 horas da manhã de Albert Park na Austrália. O importante verdadeiramente é isso, é que estaremos de volta na próxima quarta-feira em torno das 21h30, 22 horas aí, fazendo lives interessantes para todos vocês que gostam e que acompanham o Fórmula 1 com o mesmo amor no coração que nós. Certo, Rodrigão? Até o próximo programa, até o programa 19, com o pós-Austrália e um pré-Azerbaijão daqueles, né? Porque Azerbaijão é no final de abril só. Vai ter um hiato aí de 2 semanas sem GP. Daí a gente tem que pensar em pautas divertidas para vocês, nos ajudem, mandem nas nossas redes sociais e tudo mais, certo? Até mais! Tchau!